Olá, minha gente, Felipe Fernandes, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Catch Up com Felipe. Estamos em mais um capítulo da nossa série Finanças para Casais e eu espero que de verdade você esteja gostando desses vídeos, de verdade, espero mesmo. É com carinho, é para ajudar. Bom, pessoal, vamos falar hoje então sobre filhos. Como educar os nossos filhos, como dar ali uma orientação, como passar dicas, como influenciar os nossos filhos na vida financeira. Pois é, existem pessoas muito bem educadas no dia a dia, muito bem educadas na rua, na família, no trabalho, mas não são educadas financeiramente. Inclusive, eu não tive educação financeira na escola e eu creio que você aí também não teve educação financeira na escola. Portanto, nos resta pais, eu sou pai também, tenho uma pequenininha, a educar, a começar a passar conceitos, a começar a ajudar os nossos filhos a lidar com o próprio dinheiro deles. Porque o indivíduo nasce, ele cresce, começa a trabalhar, ganha um dinheiro e não sabe como é que lida com o seu dinheiro, porque ele nunca teve esse contato, ele nunca foi orientado nesse sentido. Bom, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês é o exemplo. Então, comece com o exemplo. Aliás, tem um filósofo que chama Albert alguma coisa, um nome bem complicado, e ele fala uma frase que eu amo, eu acho sensacional. Ele fala que o exemplo não é a melhor forma de ensinar, mas a única. Eu acho sensacional essa frase, eu acho muito verdadeira essa frase. O seu exemplo vai falar muito mais alto do que as suas atitudes, muito mais alto do que o seu discurso. Então procure dar o exemplo, que é a melhor forma de ensinar o seu filho. Você não vai achar outra fórmula, outra dica em nenhum outro canal, em nenhum outro lugar. Por isso que eu falo exemplo em primeiro lugar. Dê o exemplo para o seu filho. Aí você pode estar pensando, mas Felipe, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por uma crise, tá difícil, como é que eu vou dar o exemplo nessa situação? Pois é, meu amigo e minha amiga, você está passando por uma crise, passando por uma dificuldade. Ou seja, você não é a crise, você não é a dificuldade. Portanto, fases não determinam como que você tem que lidar ou como você tem que ensinar sobre dinheiro. Isso vai passar e você vai conseguir administrar, você vai conseguir dar o exemplo como tem que ser dado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o diálogo. Você precisa ter um diálogo aberto, um diálogo honesto, um diálogo equilibrado com o seu filho, com sua filha sobre educação financeira, de como usar o dinheiro. Por que eu falo equilibrado? Você não pode nem ser taxativo ou ser incisivo, você tem que economizar, você não pode gastar, porque não tem que ser assim, mas também você não pode ser um aberto. Ah não, toca a vida, gasta mesmo, curte, aproveita. Aliás, se você for ter esse tipo de discurso, é melhor que você nem tenha, que ele mesmo perceba isso ao longo do tempo. Então, equilibre o seu discurso. Ao mesmo tempo que você precisa falar, filho, você precisa acumular, porque você precisa pensar, né, no seu futuro, você precisa pensar nos seus estudos, você tem que pensar um pouco em você pagar suas contas, equilibrar as coisas. Então você tem que ter um discurso por esse lado, no sentido dele organizar, ou no sentido dele reter, ou poupar, ou acumular. Mas, por outro lado, você também precisa equilibrar ali seu filho, né? Precisa dar uma noção de que ele não precisa amar também o dinheiro. Aliás, tem um outro provérbio que diz que quem ama o dinheiro nunca vai se fartar dele. Não vai ter, eu tenho o suficiente, já não preciso mais, porque ele ama, ele vai querer sempre mais e fica uma coisa até insustentável. Passe o equilíbrio, ensine o seu filho e a sua filha conceitos e tenha um diálogo honesto e aberto para que ele ou ela cuide bem do dinheiro. Vamos para o terceiro, mas não menos importante. Esse terceiro ponto, pessoal, é a prática. Você tem que praticar com seu filho a educação financeira. Prática? Como assim? Pois é, não é só teoria. Você tem que praticar também. E essa prática, ela vai desde dar um porquinho para o seu filho, claro, depende da idade, um porquinho para o seu filho, para sua filha, para ele começar a entender que ele precisa acumular, que ele precisa primeiro pagar para depois viver. Você está dando uma cultura para ele ali de gestão, de acúmulo de dinheiro, que isso é importante, porque o dinheiro é escasso. Então começa com um porquinho. Por que não mesada também para o seu filho? Eu não sou contra a mesada. Você começa a dar poder de compra para ele começa a receber dinheiro e ele começa a saber que ele tem que administrar aquilo, que aquilo tem que sobrar, que aquilo precisa de alguma forma
ser administrado para então ele acumular, para então quando ele tiver um poder de compra maior, ou seja, o próprio salário, seja uma renda da onde vir, ele já sabe administrar, ele já tem ideia de valor, ele já foi treinado lá no passado. Claro, cuidado com excesso de meritocracia. Um dinheiro, uma mesada ajuda ele a começar a entender como é que ele lida com o dinheiro, como é que ele cuida do próprio dinheiro, e é isso aí, ajuda, protege, incentiva, passa para o teu filho e para tua filha a noção de que as coisas não são fáceis, mas também não precisa ficar fissurado e doido e maluco por dinheiro, tá bom? Espero que tenha gostado, tamo junto, logo logo tem o próximo, obrigado por você, amigo e amiga que está nesse canal. Um grande beijo, fique na paz.